Essas experiências que quero compartilhar com vocês aconteceram em Campinas. Aqui, na época de Natal, é muito comum ver pessoas fantasiadas de Papai Noel pelas ruas ou em shoppings. Foi justamente isso que aconteceu comigo em um desses lugares. Meu nome é Breno e sempre fui um pouco acima do peso. Na verdade, muito acima do peso. Por isso nunca tive dificuldade em ser contratado para me vestir de Papai Noel. Eu gostava do trabalho porque era fácil. Só precisava me sentar em um espaço decorado para que as crianças tirassem fotos, entregassem cartas ou me dissessem quais presentes queriam ganhar na noite de Natal. O melhor de tudo era que o trabalho durava apenas 2 semanas e o pagamento era bom. Fiz esse trabalho por 3 anos, mas para ser sincero, nunca esperei ver ou ouvir o que agora vou contar. Isso é apenas uma parte do que vivi durante esses 3 anos. Houve uma temporada em que o trabalho foi intenso. Havia uma fila de cerca de 50 crianças esperando para tirar foto. Quando chegou a vez de um menino, que aparentava ter uns 9 anos, perguntei o que ele queria ganhar de presente. Esperava que pedisse o de sempre: uma bola, uma bicicleta ou algum brinquedo. Em vez disso, ele sussurrou no meu ouvido que queria que eu matasse seu amigo José porque não o suportava mais. Ele pediu que eu arrancasse as tripas dele e tirasse seus olhos com um palito de dente. O afastei de mim o mais rápido que pude, e talvez tenha feito isso de maneira bruta, porque o pai dele, que estava a poucos metros, veio reclamar da minha atitude. Não consegui nem pedir desculpas ou explicar o motivo da minha reação. Eles foram embora e eu fiquei arrepiado. Outra vez, um menino pediu que eu o ajudasse a assustar o diabo, pois ele aparecia para ele todas as noites. Pedi ajuda aos pais do menino, mas eles não lhe davam atenção. Ele disse que o diabo o ameaçava e que em 3 dias iria levá-lo. O menino não queria ir para o inferno. Depois de tirar a foto comigo, ele foi embora chorando. Durante todo esse tempo, ouvi muitas coisas como essa, mas o mais assustador que me aconteceu e que me faz compartilhar essa história foi o seguinte. Em outra ocasião, enquanto tirava fotos com as crianças, percebi que já fazia 1 ou 2 dias que um menino de uns 7 anos me olhava de longe. Pelo jeito que ele se vestia, dava para ver que era muito humilde. Tinha um rosto muito inocente, embora um pouco triste. Isso continuou por mais 2 dias. Supus que aquele menino não tinha dinheiro para tirar a foto, então decidi fazer uma boa ação. Eu pagaria pela fotografia e também daria um presente para que ele tivesse um Natal legal. No dia 24 de dezembro, por volta das 8 da noite, já não havia mais crianças. Na verdade, havia pouquíssimas pessoas. Só aquele menino ainda estava lá, parado, apenas me olhando. Aproveitei que o fotógrafo foi ao banheiro e chamei o menino para vir até mim. Como ele não se aproximava, fui até ele e disse que daria um presente se ele tirasse uma foto comigo. Um pouco surpreso, ele aceitou. Pedi para a primeira pessoa que passou que tirasse a foto para nós. Enquanto a foto era revelada, entreguei o presente ao menino. Ele me perguntou, bastante surpreso, se podia abrir o presente. Não respondi de imediato, pois quando a imagem começou a aparecer na foto, eu estava sozinho. Olhei para o menino e ele não estava mais lá, apenas o presente. Nervoso, comecei a procurá-lo em todos os lugares, mas foi em vão. Quando o fotógrafo voltou, contei o que havia acontecido e nós 2 começamos a procurá-lo. Um segurança se aproximou para perguntar o que estava acontecendo e contei a ele o ocorrido. Para minha surpresa, ele mandou na lata que aquela criança, segundo algumas pessoas, não estava mais viva. Ele disse que já tinha ouvido 2 relatos de pessoas mencionando ter visto ele chorando e gritando pela mãe. Ouvir aquilo me deu arrepios. Guardei a foto e fomos embora. Sempre que mostro essa foto e as pessoas veem que estou sozinho nela, me chamam de mentiroso. Mas como contei, foi exatamente assim que aconteceu.
Eu era uma garota de 15 anos e frequentemente fazia trabalhos como babá na minha comunidade para ganhar um dinheiro extra. Fui contratada por Maicon e Sarah para cuidar da filha deles, Fernanda, uma criança pequena de 4 anos. Eles moravam em um apartamento confortável, ou melhor dizendo, aconchegante. Não era muito grande, mas eu adorava o cheiro de lavanda que havia no lugar. Maicon e Sarah foram muito atenciosos, embora parecessem um pouco apressados. Eles estavam saindo para algum evento noturno, e pelo que me lembro, era um jantar tardio com parentes distantes. Eles explicaram que provavelmente não voltariam antes das 2 da manhã. Disseram que Fernanda já estava dormindo em seu quarto e que quase nunca acordava durante a noite. Então, seria um trabalho tranquilo. Ela apontou para uma babá eletrônica que estava no balcão da cozinha e disse que tudo ficaria bem. Era uma pequena tela digital, um pouco antiquada, mas funcional. Disseram que, se ela fizesse qualquer barulho, eu ouviria por ali. Caso fosse necessário, eu poderia bater na porta e acalmá-la, mas isso quase nunca acontecia. Eu disse tudo bem, com um sorriso. Antes de sair, eles me mostraram o básico, onde estavam as garrafas de água, o controle remoto da TV e a chave da porta do quarto de Fernanda. Não era comum que os pais trancassem o quarto de uma criança pelo lado de fora, mas achei que fosse uma medida de segurança para evitar acidentes. Sarah me mostrou que, caso precisasse entrar, bastaria usar a chave que ficava pendurada em um gancho logo ao lado da porta de saída. Bom, eles me deram um número de celular para contato e saíram. Depois que eles foram embora, me acomodei na sala de estar. O monitor da babá eletrônica exibia uma imagem granulada em preto e branco do berço de Fernanda. Eu conseguia ver sua forma minúscula, enrolada em um cobertor. Ela estava completamente imóvel e o apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira. Liguei a TV em volume baixo, lançando olhares ocasionais para o monitor. Tudo permaneceu tranquilo por horas. Por volta das 23h30, ouvi um leve ruído de estática vindo do alto-falante da babá eletrônica. Olhei para a tela e vi a imagem oscilar levemente. Fernanda não tinha se movido, mas agora as bordas da imagem estavam distorcidas. Talvez o sinal tivesse enfraquecido. Toquei levemente na tela, mas isso não mudou nada. Então ouvi um som abafado, como se alguém estivesse se movendo sobre tecido, ou talvez fosse o barulho de passos leves. Preocupada, me aproximei do monitor e a imagem estabilizou por um momento. Fernanda estava como antes, imóvel, mas algo chamou minha atenção no canto da imagem. Era uma forma, bem no limite do alcance da câmera, perto do berço. Meu coração disparou. Primeiro pensei que pudesse ser um móvel ou um bichinho de pelúcia projetando uma sombra, mas conforme a estática oscilava, vi a forma inclinar ligeiramente a cabeça. Era alta, muito mais alta que uma criança pequena. Alguém estava naquele quarto. Me levantei de um pulo e corri até a porta de Fernanda. Tentei girar a maçaneta, mas me lembrei que estava trancada. Corri até o gancho na parede, mas ele estava vazio. Meu estômago se revirou. Os pais tinham me dito que a chave estaria sempre ali. Eu a derrubei? Será que guardei em outro lugar? Comecei a procurar freneticamente pelo chão, mas não havia sinal da chave. Na pequena tela do monitor, a figura deu um passo em direção ao berço. Agora eu podia vê-la mais claramente. Uma silhueta esguia, inclinando-se ligeiramente sobre as grades. A imagem granulada não permitia que eu visse detalhes, apenas o contorno escuro contra a luz fraca do quarto. Fernanda continuava imóvel e o silêncio tornava tudo pior. Eu sentia as palmas das mãos suando enquanto sacudia a maçaneta da porta. Peguei o celular e tentei ligar para Maicon e Sarah, mas o telefone deles foi direto para a caixa postal. O pânico subiu pela minha garganta. Pressionei meu ouvido contra a porta. Nada.
De volta ao monitor, vi a figura se mover de forma quase flutuante. Quando virou a cabeça, tive a desconcertante impressão de que sabia que eu a estava observando. Sua postura mudou e parecia encarar diretamente a câmera. Ela estava me olhando através da lente, consciente de que alguém a estava vendo e que essa pessoa não podia entrar. Por instinto, mais do que por lógica, peguei uma faca na cozinha e tentei novamente forçar a porta, mas não consegui. Isso era impossível. Como alguém tinha entrado ali? Todas as janelas estavam fechadas. Não havia som de arrombamento. De repente, enquanto ligava para a polícia, ouvi um barulho atrás de mim. A maçaneta da porta agora girava. Fiquei parada ali, segurando a faca, incerta se devia abrir. Na tela do monitor, a figura ainda estava ao lado do berço. Me obriguei a girar a maçaneta e empurrar a porta. O quarto estava iluminado por um abajur no canto e o berço estava lá com Fernanda dormindo. Mas não havia mais ninguém. Apenas uma cadeira de balanço, uma estante com livros infantis e uma pilha de bichos de pelúcia. A forma que eu tinha visto no monitor havia desaparecido. Corri para verificar cada canto. Debaixo do berço, atrás da cadeira, até dentro do armário. Nada. Fernanda não acordou. Apenas suspirou suavemente e virou a cabeça. Fiquei parada no centro do quarto, confusa e aterrorizada. Finalmente recuei para fora do quarto, deixando a porta entreaberta, e voltei para a sala de estar. A faca parecia ridícula na minha mão, mas a mantive por perto. O monitor exibia apenas estática, nenhuma imagem. Tentei desligá-lo e ligá-lo novamente, pois ele não mostrava mais o quarto. Eu não fazia ideia de como o invasor tinha entrado ou saído. A porta da frente e as janelas ainda estavam todas trancadas. Andei de um lado para o outro, verificando cada cômodo. Tudo parecia normal. Maicon e Sarah acabaram chegando mais cedo, pois ainda não era nem 1 da manhã. Você deve achar que esta é a parte da história em que eu digo que fiquei em silêncio, por medo de parecer louca. Não. Contei exatamente o que vi naquele quarto. Ou melhor, através da babá eletrônica. Eles eram os pais daquela criança e deviam saber a verdade completa. Eles me olharam com as sobrancelhas levantadas e então explicaram que às vezes o monitor antigo apresentava algum tipo de falha ou interferência e que provavelmente não era nada. Eu queria acreditar neles, mas o que vi não era falha nem interferência. Era uma figura muito clara e real de alguém ou algo no quarto de Fernanda. Tentei explicar isso a eles, mas eles não acreditaram. Também não podia culpá-los. Não havia nenhum sinal de invasão na casa, nenhuma evidência de que mais alguém tinha estado ali além de mim e de Fernanda. Ainda assustada e um pouco perturbada, recebi meu pagamento e fui embora sem mencionar que a chave tinha sumido. Fiquei feliz que Fernanda estava bem e rezei pela segurança futura dela. Espero que a presença que vi naquele quarto tenha sido algo único. Até hoje consigo lembrar claramente da aparência daquela figura, da forma como virou a cabeça para a câmera e do som da porta se destrancando sozinha. Eu sei o que vi, e o horror silencioso daquela noite ainda me assusta profundamente. Boa tarde a todos os amigos e amigas que ouvem isso. Para o bem da história, podem me chamar de Santos, e compartilho esse acontecido não para assustar, mas porque ainda não consigo tirá-lo da cabeça. É uma parte da minha vida que preferia deixar enterrada, mas, por algum motivo, ela volta à minha mente todas as noites, principalmente quando estou sozinho. Moro no Centro-Oeste e tudo começou numa noite em que precisei fugir. Eu estava escondido em uma fazenda isolada, pensando que seria meu refúgio, mas uma vida com um passado tão sombrio não encontra descanso. Naquela noite, chegaram rumores de que alguns rivais estavam atrás de mim
e não havia tempo para pensar. Peguei o pouco que tinha e corri no meio da escuridão, confiando que a floresta pudesse me dar uma chance. Mal conseguia enxergar o caminho à minha frente. Meus pés dobravam no chão, quebrando galhos e tropeçando no que eu mal podia ver. Mas sem problemas. Tudo o que importava era me afastar. Depois de um tempo, minhas pernas começaram a ceder. Não conseguia ver para onde estava indo, mas já estava tão dentro da floresta que voltar era impensável. O caminho parecia desaparecer, e tudo ao meu redor era apenas uma escuridão densa que me sufocava. Meu corpo não aguentou mais e caí exausto entre as raízes de uma árvore velha. Consegui me acomodar entre as folhas secas e a terra úmida, tentando não dormir, com medo de que aqueles homens me encontrassem. Porém, repetia para mim mesmo que já estava muito no meio da mata e isso seria difícil. Eu tinha corrido por horas e me encontrava no meio do nada. Fechei os olhos por um segundo apenas para recuperar um pouco de força, mas o cansaço me venceu e acabei dormindo ali mesmo, encostado no tronco. Não sei quanto tempo se passou, mas algo me acordou. Abri os olhos e vi um brilho fraco a alguns metros de onde eu estava. Era uma luz, e no meio dela havia alguém, uma figura que se movia devagar. A primeira coisa que pensei foi que tinham me encontrado, que aqueles homens já estavam ali, e meu corpo congelou. Fiquei imóvel, colado ao tronco, esperando que não percebessem que eu estava ali. A figura avançava com calma, sem fazer barulho, e por um momento não consegui distinguir sua silhueta. Levei alguns segundos para perceber algo que me deixou ainda mais desconcertado. O homem tinha a mesma compleição que eu, alto, com ombros largos e o mesmo jeito de andar. Senti o peito apertar e o medo aumentar. Tudo o que eu queria era sair dali, mas não tinha coragem de me mover. Não conseguia fazer nada além de observar aquela figura avançando entre as árvores, iluminada por aquele brilho suave que fazia tudo parecer irreal. Não fazia sentido. Eu podia ver alguém que se movia como eu, que parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, completamente desconhecido. A figura parou e olhou ao redor, e se fosse um deles eu estaria acabado. Meu estômago revirou quando se virou lentamente na minha direção. Naquele momento, meus pensamentos ficaram confusos, e tudo o que conseguia ouvir era o som da minha própria respiração, rápida e nervosa. Me encostei ainda mais ao tronco, esperando que aquela figura passasse direto, que não me visse. Fechei os olhos com força, tentando nem mesmo distinguir a luz que iluminava tudo ao meu redor. Repeti para mim mesmo que era apenas medo e cansaço. O mais provável era que estivesse imaginando tudo. Na minha vida já tinha visto de tudo, mas nunca algo assim. Quando abri os olhos, as luzes haviam desaparecido. Restava apenas o breu e o vento balançando as folhas. 2 dias se passaram desde que me embrenhei na floresta, e eu não sabia por quanto tempo mais poderia aguentar. Os dias eram intermináveis, e as noites, um pesadelo. Mal tinha dormido, pois a paranoia de que estava sendo seguido não me deixava em paz. A fome e o cansaço começaram a cobrar seu preço, e meus nervos estavam tão à flor da pele que qualquer ruído me fazia saltar. Às vezes, ouvia passos distantes, ouvia sombras se movendo entre as árvores, mas nunca tinha certeza se era real ou se minha mente estava colapsando. Meu corpo já não respondia como antes. Cada passo era um esforço, e cada respiração parecia um suspiro que arrancava as poucas forças que me restavam. No fundo, eu sabia que não aguentaria muito, e o desespero crescia à medida que eu sequer sabia onde estava ou se o caminho que seguia era o certo. Tentando buscar algum alívio, me encolhi debaixo de uma árvore, decidido a descansar por alguns minutos, mesmo que isso fosse pouco. Foi então que, à distância, o mesmo brilho que eu havia visto na primeira noite me chamou a atenção. O que realmente me assustava, porém,
eram as silhuetas que se moviam ao redor daquele brilho. Pareciam pessoas, todas com a mesma compleição que eu, mas seus movimentos eram estranhos, como se deslizassem entre as árvores com uma lentidão antinatural. Elas não diziam nada, não emitiam nenhum som, apenas se moviam na penumbra, mantendo sempre a mesma distância de mim. O medo me paralisou e senti que minhas pernas simplesmente não respondiam. O peso de 2 dias de fuga parecia ter se acumulado de uma vez, tirando-me completamente as forças para reagir. Naquele instante, minha mente foi invadida pelos rostos das pessoas que eu havia deixado para trás, pelas más decisões que me conduziram até aquele momento. Era como se todo o meu passado estivesse se materializando nas figuras à minha frente, como se estivessem ali para me obrigar a enfrentar o que eu tinha feito. A culpa se misturou ao medo e me atingiu com uma intensidade quase insuportável. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Mal conseguia sustentar meu próprio peso, enquanto um cansaço extremo tomava conta de todo o meu corpo. Era como se ele estivesse desistindo de lutar, como se algo dentro de mim dissesse que não valia mais a pena. No fundo, senti um alívio sombrio, uma aceitação que, por mais estranha que fosse, parecia bem-vinda. A figura que estava à minha frente permanecia imóvel, apenas me observando sem emitir som algum, e naquele momento pensei que meu tempo havia chegado. Podia sentir minha vida escapando de mim. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu já não conseguia me mover. Estava preso ao chão, quase inconsciente, e sentia que não havia mais forças em mim. Foi então que ouvi vozes. No início pensei que fosse apenas mais um delírio, mas com o passar dos segundos, as vozes se aproximaram cada vez mais, até que finalmente vi uma silhueta surgir entre as árvores. Era um homem de aparência humilde, cuja expressão de surpresa foi evidente ao me encontrar caído e coberto de barro no meio da mata. Tentei falar, mas minha boca estava tão seca que tudo o que consegui foi murmurar algo incompreensível. Sem fazer perguntas, o homem me ajudou a se levantar, colocando meu braço sobre seus ombros e me levando até seu pequeno sítio. Passei meses com ele e sua família, que me acolheram sem hesitação. Nunca mencionei as figuras, a luz ou as noites no bosque. Disse apenas que tinha enfrentado problemas e precisava de um lugar para ficar. Eles não perguntaram muito, e eu agradeci por isso. No sítio, encontrei um pouco de paz, pois comecei a ajudar no que podia com os animais. Meus dias estavam cheios de trabalho, e isso me ajudava a manter a mente ocupada. No entanto, mesmo com a tranquilidade do lugar e a bondade daquela família, o medo nunca desaparecia completamente. Sempre que ouvia o latido distante de um cachorro, ou via alguém desconhecido passar perto, eu ficava em alerta, temendo que os homens que me perseguiam tivessem finalmente encontrado meu rastro. Eu permanecia atento, sem nunca baixar a guarda, sempre preparado para fugir novamente, caso fosse necessário. Por mais grato que fosse pelo refúgio que me haviam oferecido, eu sabia que não podia permitir que eles pagassem pelas consequências dos meus erros. Então, assim como cheguei, fui embora. Quando meu relacionamento de 2 anos chegou ao fim e fiquei solteiro novamente, voltei a morar sozinho e a usar aplicativos como Tinder. Já estava solteiro há alguns meses e tinha conhecido algumas pessoas nesse período. Foi então que dei match com uma garota chamada Amanda. Ela me passou seu Instagram, mas rapidamente a conversa esfriou e ela ficou apenas assistindo aos meus stories sem interagir muito. Eu moro sozinho em uma casa de esquina em uma pequena comunidade. Sou contador. O trabalho paga bem, mas é incrivelmente entediante.
Depois que minha ex se mudou, pensei que apreciaria a privacidade e o silêncio, mas após o primeiro mês percebi que aquilo não era tão bom quanto parecia. Talvez eu seja uma pessoa que gosta mais de estar em um relacionamento ou que simplesmente precisa de companhia, porque ficar sozinho estava me afetando. Por isso, eu estava sempre usando aplicativos de namoro e tentando sair para encontros, apenas para ter algo para fazer fora de casa. No último mês de dezembro, postei algo relacionado ao Natal no meu Instagram. Para minha surpresa, Amanda comentou, mesmo não falando comigo há algum tempo. Ela iniciou uma conversa sobre fazermos algo com tema natalino juntos, e assim voltamos a conversar. Eu sugeri atividades como patinar no gelo ou ver decorações natalinas, mas ela propôs decorar minha árvore de Natal. Eu disse que tinha uma árvore falsa guardada no sótão e que ainda não tinha montado porque era difícil tirá-la de lá sozinho. Ela se ofereceu para ajudar e combinamos que ela viria à minha casa às 22 horas. Já era noite quando fizemos o plano, provavelmente por volta das 20 horas. Lembro-me que corri até a loja de bebidas para comprar algumas garrafas de cerveja e vinho. Quando voltei, limpei a casa rapidamente. Desde a separação, percebi o quanto uma casa pode ficar suja rápido quando você é o único responsável pela limpeza. Às 21, sentei-me no sofá tentando parecer relaxado, mas estava um pouco nervoso. O tempo passou e comecei a achar que ela tinha desistido, até que, por volta das 22h15, ela me avisou que estava lá fora. Quando abri a porta, fiquei surpreso por precisar olhar para cima para vê-la. Eu tenho 1,80 m, então ela devia ter pelo menos 1,90 m. Além disso, ela estava usando tanto perfume que o cheiro era quase enjoativo, e havia algo no ar, talvez um leve odor corporal, que me incomodou. Fomos direto para o sofá, onde ela se sentou bem perto de mim, o que me deixou um pouco desconfortável. Conversamos e percebi que ela parecia um pouco diferente das mensagens e da imagem que eu tinha na cabeça. Algo nela parecia fora do lugar, como se faltassem certos sinais sociais. Apesar disso, servi vinho para nós dois e tentamos relaxar. Durante a conversa, ela derramou vinho no meu sofá. Fiquei frustrado, mas limpei o sofá rapidamente e sugeri que montássemos a árvore. Fui até o sótão buscar as peças e ela me ajudou com facilidade, até com as partes mais pesadas. Montamos a árvore na sala com rock tocando ao fundo. Para os enfeites, fui buscar caixas no porão. Deixei Amanda na sala enquanto fazia isso. Enquanto carregava as caixas, comecei a me sentir tonto, o que achei estranho, pois não tinha bebido tanto vinho. Quando voltei para a sala com uma das caixas, Amanda tinha desaparecido. Procurei por toda a casa, chamei seu nome, mas ela não estava em lugar nenhum. Achei estranho, mas estava começando a me sentir fraco e caí no sofá. Tudo ficou preto. Acordei no escuro, com a TV e as luzes apagadas. Quando acendi a tela do meu celular, a luz revelou a silhueta de uma pessoa alta parada à minha frente. Perguntei, Amanda? Várias vezes, mas não houve resposta. Quando usei a lanterna do celular, vi que era ela, e estava apenas olhando para mim. Eu estava fraco demais para me mover. De repente, ela correu escada abaixo e ouvi a porta bater. Depois de alguns minutos, comecei a me sentir mais lúcido. Verifiquei todas as redes sociais, mas ela tinha me bloqueado. Procurei pela casa e percebi que ela havia levado todos os meus remédios, suplementos, vitaminas, Adderall e até um frasco de oxicodona que eu tinha guardado após uma cirurgia. Também notei que uma garrafa de vodka do meu frigobar estava faltando. Liguei para a polícia e relatei o roubo, mas tudo o que eu sabia sobre ela era o nome Amanda e o usuário das redes sociais. Pensando no comportamento dela, cheguei à conclusão de que ela era mais velha do que alegava e provavelmente enfrentava um vício em drogas.
A maneira como ela se perfumou exageradamente e seu comportamento estranho faziam sentido agora. Ela deve ter colocado algo no meu vinho enquanto eu estava no sótão. Desde então, fico mais atento ao conhecer alguém online. Meu nome é Daniel, tenho 22 anos e trabalho em um McDonald's. É desse emprego que tiro dinheiro para pagar meus estudos de engenharia. É um trabalho como qualquer outro, mas o turno noturno pode ser pesado, não apenas pelo cansaço, mas também pelo ambiente. A madrugada é como outro mundo. As ruas ficam vazias, a clientela é diferente e há algo na atmosfera que parece fora do comum. Nunca havia passado por nada estranho até aquela noite. Ainda me lembro de cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem. Naquele turno, eu estava com Marcos e Hector, o gerente. Nos dávamos bem e achei que seria uma noite tranquila. No começo, tudo parecia normal. Atendemos clientes que vinham de bares e algumas famílias que chegavam para pegar o famoso lanche da madrugada. Já estava tudo limpo, organizado, e nos preparávamos para fechar às 2 da manhã. Esperávamos os últimos clientes saírem quando, por volta da 1h, um homem entrou. Desde o momento em que o vi, algo nele me incomodou. Ele parecia ter cerca de 50 anos, vestia um paletó amassado e carregava uma maleta velha. Ele também caminhava devagar, olhando ao redor como se analisasse cada detalhe, e quando chegou ao balcão, pediu um hambúrguer. Até aí não tinha nada fora do normal, mas então ele começou a fazer perguntas estranhas. A que horas vocês fecham? Quantos funcionários trabalham aqui à noite? Vocês têm câmeras? Respondi com educação, mas cada pergunta me deixava mais nervoso. Marcos, que estava atrás preparando o pedido, também percebeu que havia algo de errado. O homem pegou a comida e foi se sentar no fundo do restaurante, em uma mesa perto da janela. Foi aí que tudo começou a ficar esquisito. Ele não comia, apenas se sentou com a maleta no chão, olhando diretamente para nós. Não olhava para a rua nem para o celular, apenas para nós. Tentei ignorar e continuar trabalhando, mas era impossível não lançar olhares furtivos para ele. Marcos, que geralmente fazia piadas sobre tudo, estava sério dessa vez. Qual é a desse cara? Ele perguntou. Respondi que não fazia ideia, mas concordei que era muito estranho. Hector ouviu nossa conversa e disse para não ligarmos. É só mais um cliente. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Passou quase 1h e o homem continuava lá, imóvel. Já havíamos limpado a cozinha e terminávamos de organizar o salão. Marcos e eu estávamos conversando e, de repente, o homem se levantou e veio até o balcão. Sem dizer nada, ele colocou a maleta sobre o balcão, a abriu e tirou uma faca grande, daquelas de cozinha. Ele colocou a faca no balcão e nos olhou com um sorriso estranho. Não sei se era zombaria, ameaça ou outra coisa, mas aquele sorriso gelou meu sangue. Marcos deu um passo para trás e eu fiquei paralisado. Senhor, estamos prestes a fechar. Por favor, vou pedir que o senhor se retire, disse Hector, tentando soar calmo. O homem não respondeu. Apenas pegou a faca, a guardou na maleta e voltou para a mesa. Ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. Marcos sugeriu em voz baixa que chamássemos a polícia, mas Hector nos pediu para não provocá-lo, dizendo que provavelmente ele não estava bem da cabeça. Ele pediu para terminarmos tudo rápido e fecharmos o local, prometendo que chamaríamos a polícia assim que estivéssemos fora de perigo. O homem continuou sentado, olhando para o nada, movendo a cabeça como se conversasse com alguém, embora estivesse sozinho. Finalmente, ele se levantou, pegou a maleta e caminhou até a porta. Antes de sair, parou, olhou diretamente para mim e disse:
Nós nos veremos em breve. Depois disso, saiu tranquilamente e desapareceu na escuridão. Assim que ele saiu, trancamos as portas e terminamos de desligar tudo em silêncio. Ninguém disse nada, apenas sentimos alívio por ele ter ido embora e nos apressamos para sair. Quando cheguei em casa naquela noite, não consegui dormir. A situação perturbadora não saía da minha cabeça, especialmente as palavras dele, que soaram como uma ameaça. No dia seguinte, Hector me chamou ao escritório para mostrar algo nas câmeras de segurança. Assistimos ao vídeo e o que vimos foi ainda mais aterrorizante. O homem ficou parado no estacionamento por pelo menos 1 hora antes de entrar na lanchonete. O mais estranho é que não vimos de onde ele veio, pois não havia carro e ele não apareceu caminhando pela rua. Era como se tivesse surgido da escuridão. Depois desse dia, não consegui mais trabalhar à noite. Marcos saiu alguns meses depois, mas quase nunca falávamos sobre o que aconteceu. Até hoje penso naquele homem e nas suas palavras. Não sei se ele tinha más intenções ou se era apenas alguém perturbado, mas sua presença não parecia normal. Não acredito em fantasmas ou coisas paranormais, mas essa experiência é algo que não consigo achar uma explicação. Meu nome é Arturo e nasci no estado de Toluca, no México. O que vou compartilhar aconteceu durante uma viagem que fiz à cidade do México. Prefiro não mencionar a linha de ônibus que usei porque ela ainda opera. Sempre gostei de viajar à noite, pois achava mais tranquilo. Nessa ocasião, assim que pegamos a estrada, o motorista acelerou como se estivéssemos atrasados. Em alguns trechos, a estrada estava em péssimo estado e o ônibus balançava de um lado para o outro, mas ele não parava de acelerar. O ambiente entre os passageiros ficou tenso, com crianças chorando e pessoas gritando para o motorista, pedindo que dirigisse com mais cuidado, dizendo que ele não estava transportando animais. Ignorando os comentários, ele continuou dirigindo assim por cerca de 40 minutos. Faltava pouco para chegarmos ao próximo ponto de parada, quando ouvimos um barulho muito forte e o ônibus começou a balançar descontroladamente. Os gritos de susto foram imediatos, e segundos depois, o ônibus saiu da estrada dando saltos. Quando finalmente parou, algumas pessoas estavam feridas. Em meio à confusão e ao choro, descemos do ônibus. Ao chegar ao mato, vi que 2 pneus traseiros haviam estourado, deixando aquela parte do ônibus quase enterrada no chão. Pouco a pouco, o susto foi passando e enquanto o motorista tentava resolver a situação, me afastei um pouco para ir ao mato fazer minhas necessidades. Enquanto estava lá, uma pessoa passou a poucos metros de mim. Não me assustei, achando que era algum outro passageiro do ônibus. Nunca vou esquecer. O homem usava um chapéu, uma camisa branca e carregava um saco pendurado de lado. Observei enquanto ele caminhava com suas sandálias de couro, silenciosamente, sem olhar para os lados. O estranho é que não dava para ouvir seus passos, e após poucos metros, ele desapareceu de vista. Novamente o ambiente ficou mergulhado em um silêncio estranho. Fiquei parado porque comecei a ouvir muitas pessoas rezando. Não sei porquê, mas isso me deu um arrepio. Eram orações, mas no meio da noite e no mato, o som era assustador. De repente, vi uma criança que, apesar do frio, caminhava descalça. Fiquei surpreso quando mais pessoas começaram a aparecer da escuridão e do meio do mato. Idosos, jovens e crianças, todos caminhando na mesma direção, rumo à cidade do México. Percebi que não eram passageiros do meu ônibus porque eram muitos. Algumas crianças estavam vestidas como São Juan Diego e muitas pessoas carregavam imagens da Virgem. Para evitar assustá-los como eu havia me assustado,
Os cumprimentei com respeito. No entanto, notei algo estranho. Parecia que eles não me viam. Chamei por eles, gritei, mas ninguém respondeu. Continuavam caminhando como se estivessem em transe. Gritei mais alto, mas o resultado foi o mesmo. Por causa do que estava acontecendo, comecei a me assustar. Pensei que talvez eu tivesse morrido no acidente do ônibus e nem tinha percebido. Toquei meu corpo para me certificar de que estava vivo. Olhei para as pessoas com medo e, ao me aproximar um pouco mais, notei que a maioria tinha os rostos deformados. Alguns estavam com os olhos fechados e outros estavam muito desfigurados. Percebi que todos estavam mortos e muitas das imagens que carregavam estavam quebradas. O susto foi tão grande que não soube para onde correr. Fiquei parado como se estivesse preso ao chão. Permaneci assim até que todos desapareceram. Quando tudo ficou em silêncio, voltei ao ônibus. Não comentei nada com ninguém por medo de não acreditarem em mim, e cerca de 1 hora depois, outro ônibus chegou, nos levando à cidade do México. Ao chegar, fui direto à Basílica para visitar a Virgem. Durante 5 anos consecutivos, no mesmo dia de dezembro, fiz essa mesma visita e nunca mais presenciei nada do tipo. O que vou contar aconteceu com meu pai e um grupo de amigos há aproximadamente 40 anos, mas até hoje, meu pai ainda se lembra e sente o mesmo medo que sentiu naquela noite. Meu pai e seu grupo de amigos foram convidados para o casamento de outro amigo, em Caxias, no Maranhão. Meu pai tinha 18 anos e seus outros amigos entre 15 e 17, então, por assim dizer, ele era o responsável pelo grupo. Ele conta que naquele dia combinaram de se encontrar na rodoviária. Curiosamente, ele lembra que, ao se despedir de sua avó, com quem morava, ela lhe entregou uma jaqueta, apesar de ser pleno verão. Meu pai, contrariado, levou a jaqueta. Ao chegar na rodoviária, a primeira coisa que seus amigos fizeram foi brincar sobre a jaqueta que ele estava carregando. Um de seus amigos já havia comprado as passagens, então só esperaram a hora de subir no ônibus, que saía por volta das 4 da tarde. Caxias ficava a cerca de 5 horas de viagem, então eles planejavam chegar ao casamento entre 9 e 10 da noite. Conforme avançavam e a noite caía, foram vendo como o ônibus ia se esvaziando de pessoas, até que ficaram sozinhos. Depois de entrar em um trecho da estrada, ainda há cerca de 2 horas, o motorista lhes disse algo. "Pronto, jovens, até aqui eu vou." Meu pai imediatamente reclamou com o motorista que ele deveria levá-los até Caxias, ao que o motorista explicou que sua rota só ia até ali. Foi aí que perceberam que seu amigo havia comprado as passagens erradas. O motorista explicou que o ônibus que deveriam ter pegado passava por ali, e eles podiam tentar conversar com o motorista para pegá-lo, então decidiram descer e esperar o ônibus que realmente iria até Caxias. A estrada estava no meio do nada, era de mão dupla. Ao redor, havia apenas um monte, pequenos morros e lâmpadas que iluminavam muito pouco a estrada. Depois de meia hora esperando, meu pai decidiu que era melhor caminhar para ver se encontravam pelo menos alguma casa ou loja onde pudessem comprar algo para comer, pois já estavam com fome, mas o lugar parecia completamente deserto. Assim que começaram a caminhar e a noite caiu por completa, a temperatura baixou bruscamente, e foi aí que meu pai agradeceu a sua avó por ter insistido para ele levar a blusa, já que enquanto seus amigos sentiam frio, ele confortavelmente vestiu sua blusa e pôde continuar como se nada estivesse acontecendo. Conforme avançavam, começaram a brincar quando um de seus amigos, apelidado de Raio, que diziam ser muito rápido, começou a correr pela estrada apenas por diversão, até que se adiantou aproximadamente uns 70 metros. De repente,
Meu pai observou a distância que raio havia parado. Ele não pensou em nada de ruim. Então continuou conversando com o restante dos amigos, mas enquanto se aproximavam de onde o raio estava parado, começaram a distinguir algo. A cerca de 100 metros à frente, no meio da estrada, havia uma espécie de luz, uma luz flutuando a alguns metros do chão. Meu pai a descreve como uma espécie de portal brilhante, de fogo. Raio perguntou se eles também estavam vendo aquilo, e meu pai respondeu que sim, e naquele momento todos desejavam que fosse apenas sua imaginação. O medo já havia invadido todos. Ninguém conseguia explicar o que era aquela coisa, e o pior foi quando perceberam que aquela luz começou a se mover na direção deles. Muito lentamente, mas definitivamente se movia na direção deles. Eles então começaram a correr na direção contrária, sem parar de olhar para ver quão longe ela estava. Depois de alguns minutos correndo sem parar, e de já terem colocado uma distância considerável entre eles e aquela luz, seus amigos, alguns quase chorando de medo, perguntaram ao meu pai o que fariam. Depois de pensar, ele lhes disse que tinham que seguir em frente em direção aonde aquela coisa estava. O plano era virar e continuar em frente. Iriam passar correndo pela beira da estrada, esperando que aquela coisa não se movesse. Eles lembravam que atrás de onde viram aquela coisa pela primeira vez, à distância, conseguia-se ver uma lâmpada. O objetivo era correr até lá, até ela. Ele também disse que por nenhuma razão deveriam olhar diretamente para aquela coisa ao passarem por perto. Uma vez formados como meu pai havia dito, começaram a caminhar na direção onde a luz estava, pouco a pouco, e de repente a viram novamente. Lá estava ela, flutuando no meio, avançando lentamente em sua direção. Caminharam um pouco mais, até estarem mais perto, cada vez mais perto. Quando já estavam a cerca de 3 metros, meu pai gritou para correrem e todos começaram a correr um atrás do outro. Meu pai lembra que ao passar ao lado daquela luz, ele só viu de relance o brilho que emanava, mas sem olhar diretamente. Uma vez que chegaram ao ponto acordado, verificaram se todos estavam bem. Felizmente estavam apenas ofegantes, tanto pelo medo quanto por tudo que haviam corrido. Ficaram ali parados, olhando à distância aquela luz agora parada. Passaram-se alguns minutos enquanto recuperavam o fôlego, quando meu pai olhou para o outro lado da estrada e percebeu algo horrível. A cerca de 100 metros na mesma altura, vinha flutuando outra luz, igual a que acabavam de passar, igual a que estava atrás deles e que, ao olhar, percebiam que agora também estava se aproximando. Meu pai comenta que foi a primeira vez em sua vida que suou frio de medo. No momento em que seus amigos também perceberam que agora aquelas coisas se aproximavam de ambos os lados, começaram a rezar e a orar de medo. Meu pai ficou paralisado de medo, sem saber o que fazer, já que estavam no meio do nada. Ninguém sabia que estavam ali e não sabiam o que diabos eram aquelas luzes. De repente ouviram o som de um motor, viraram na direção contrária e viram à distância um ônibus. Desesperados, se colocaram no meio da estrada para pará-lo. O motorista abriu a porta e, depois de muita conversa, permitiu que eles subissem. O motorista, sem perguntar nada do porquê estavam com tanto medo, simplesmente seguiu viagem olhando-os pelo retrovisor, sem saber o que havia acontecido. Alguns minutos depois, quando já puderam se acalmar, meu pai explicou o que aconteceu ao motorista, que nunca respondeu nada, simplesmente seguiu viagem ainda olhando pelo retrovisor. Quando finalmente chegaram ao destino, o casamento já estava acabando. Na entrada, encontraram seu amigo, o noivo, que os recebeu surpreso e perguntou o que havia acontecido, já que imediatamente notou as expressões de todos após o ocorrido. Ele os convidou a entrar, e já dentro, os levaram para jantar na mesa onde ainda estavam os pais e avós dos noivos, que também perceberam que algo havia acontecido com aqueles jovens. Com medo e vergonha de pensarem que estavam drogados ou bêbados, meu pai contou exatamente a mesma história que acabei de contar.
A avó do noivo lhes disse: "Que barbaridade, meninos, vocês foram parar justo naquele lugar amaldiçoado." Em seguida, explicou que a área onde tudo isso aconteceu era conhecida por ser uma área onde faziam pactos e bruxarias. Além disso, aparentemente naquelas datas, faziam rituais no local. Ela não explicou o que queria dizer com isso, mas disse que tiveram sorte de não terem sido feridos ou até mortos, pois estavam em um lugar muito perigoso. No dia seguinte, mais calmos, voltaram para casa, desta vez garantindo que compraram as passagens corretas. Quando meu pai chegou em casa, sua avó o recebeu na porta e perguntou se tudo estava bem. Meu pai só respondeu: "Sim, tudo bem", o que, claro, era mentira. Durante toda aquela semana, meu pai não conseguiu dormir. Não parava de pensar no que tinha visto, até que um dia, jantando, sua avó perguntou: "Vai me contar o que aconteceu? Vi que você não tem conseguido dormir e está muito cansado." Meu pai então contou a história para sua avó, e para sua surpresa ela acreditou em tudo, e ao terminar ela limpou meu pai com ramos de ervas. Ele nunca acreditou nessas coisas, mas diz que depois disso finalmente conseguiu dormir. Esta história sempre chamou minha atenção, pois meu pai, como mencionei, é alguém que não acredita em nada desse tipo e tem medo de poucas coisas devido a tudo que já viveu. Mas o que aconteceu até hoje o faz duvidar se essas coisas existem ou não.